Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e hoje nós vamos aprender sobre multiplicação envolvendo números inteiros. Nós veremos essas multiplicações em três situações. Primeira, quando os sinais são positivos, depois quando os sinais são contrários e por último quando os sinais são negativos. Para esse primeiro caso aqui, vamos fazer, por exemplo, mais 2 vezes mais 3. Vejam que eu coloquei parênteses, mas não é necessário. Depois eu vou fazer um outro exemplo sem parênteses. O sinal positivo também nós sabemos que no caso dos números inteiros não é necessário. Você pode ou não colocar. Isso fica a critério de cada um. Como que nós vamos interpretar então essa situação de 2 vezes 3? Nós sabemos que uma multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Então 2 vezes 3 significa 3 mais 3. Se eu observar aqui 3 mais 3, eu tenho um crédito de 3 e mais um crédito de 3, portanto eu vou ter um crédito de 6, ou seja, ele vai ser algo positivo. Então 2 vezes 3, 6. Vamos pegar um outro exemplo aqui, 4 vezes 8. 4 vezes 8, ó, observem que aqui eu não coloquei parênteses, não coloquei sinal de mais, para a gente saber que é a mesma coisa. Tanto faz colocar parênteses e o sinal de mais ou não. Aqui eu também posso interpretar da mesma maneira que eu interpretei anteriormente nesse caso. 4 vezes 8 significa a soma de 8 com ele mesmo 4 vezes. Isso a gente já aprende desde o primário, né? Então, eu escrevendo 8 mais 8 mais 8 mais 8 e resolvendo 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32. Observem que essa soma aqui, ela simplesmente poderia ter sido feito 4 vezes 8, 32. Eu posso colocar com sinal positivo ou eu posso deixar simplesmente sem sinal nenhum. Vamos pegar uma outra situação em que envolve, assim, número sem parênteses e agora número com parênteses. 5 vezes 12. O que é 5 vezes 12? É somar o 12 por ele mesmo 5 vezes. Ou simplesmente fazermos 5 vezes 12, 60, e vejam que o sinal vai continuar positivo. Por que ele continua positivo? Porque se eu tenho créditos, nesse caso aqui, ó, anteriormente, se eu tenho créditos, no final eu vou continuar tendo crédito. Então aqui, se eu tenho 12, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, eu vou continuar tendo 60. Então ele vai ser algo positivo. Vamos agora então para a segunda situação, quando nós temos sinais contrários. Vamos pegar aqui 3 vezes menos 6. Como interpretar esse 3 vezes menos 6? Aqui, esse menos 6 a gente pode interpretar como uma perda ou como uma dívida. Então, eu vou usar dívida. Então, se eu estou fazendo 3 vezes menos 6, eu quero dizer que eu estou devendo 6 novamente, estou devendo 6 outra vez. Portanto, uma dívida de 6 com uma dívida de 6 dá uma dívida de 12, com uma dívida de 6, uma dívida de 18. Portanto, 3 vezes menos 6 vai dar menos 18. Um outro exemplo, menos 2 vezes 4. O que significa menos 2 vezes 4? A gente tem que lembrar de uma propriedade na matemática chamada de comutativa. Comutativa significa que a ordem dos fatores não vai alterar o resultado do produto. Ou seja, menos 2 vezes 4 é o mesmo que 4 vezes menos 2. Então eu poderia interpretar assim: menos 2 vezes 4 é a soma de dívidas de 2. Ou seja, eu tenho 4 dívidas de 2 aqui. Portanto, eu vou ter um resultado de menos 8. Ou seja, uma dívida de menos 8. Vejam que tanto nesse caso aqui quanto neste caso aqui, os sinais são contrários e o resultado deu negativo. Ou seja, o que nós vamos concluir? Numa multiplicação de números inteiros em que os sinais são contrários, o resultado sempre vai ser um número negativo. Vamos pegar um outro exemplo. Menos 8 vezes 5.
Aqui a gente já não precisa mais fazer dessa forma. Simplesmente faça 8 vezes 5, 40, e menos com mais, menos. Então a regrinha do sinal, quando ele for sinal contrário, as regrinhas de sinais, quando eu tenho sinais contrários, ou seja, sinais diferentes na multiplicação, é sempre bom lembrar disso. Mais e menos vai dar menos, menos e mais também vai dar menos. Ou seja, sinais contrários, o resultado é sempre negativo. Na terceira situação, nós vamos ter sinais negativos. Então veja o exemplo. Menos 2 vezes menos 100. Vejam que menos 2 vezes menos 100, a gente poderia fazer o seguinte. Se ele não tivesse sinal de negativo, eu sei que 2 vezes 100 dá 200. Então, até aí tudo bem. A questão agora é qual o sinal que eu devo colocar aqui. Nós vamos interpretar essa situação de duas maneiras, para depois a gente ter uma regrinha geral. Vamos supor que o banco fez duas retiradas da sua conta de R$ 100. Então, ele fez duas retiradas de 100. E essa retirada, ou essas retiradas, foram indevidas. Então, se ele retirou duas vezes esse valor de R$ 100 aqui, você ficou devendo R$ 200 para o banco. Porém, você foi lá, reclamou, falou para o gerente e o banco fez o estorno dessa sua dívida, ou seja, ele devolveu o dinheiro que era seu para sua conta. Então ele fez a devolução de duas dívidas de R$ 100. Ou seja, o que você estava devendo, agora você passa a ter, você tem um crédito. Então se voltou para sua conta, você tem um valor positivo. Uma outra maneira de nós entendermos a multiplicação de números negativos, de nós compreendermos por que o sinal dá positivo, vamos fazer com o número 3 negativo, tá? Nós vamos fazer algumas contas aqui com o número 3 negativo para a gente observar o que ocorre quando eu estou fazendo menos 3 vezes um valor negativo. Então, vamos para o raciocínio lógico. Vamos fazer aquilo que a gente já compreendeu anteriormente. Menos 3 vezes mais 2. Menos 3 vezes mais 2, nós vimos aqui por sinais contrários que quando eu tenho sinais contrários, eu vou fazer 3 vezes 2, 6, e o resultado é negativo, porque sempre na multiplicação de sinais contrários eu tenho menos como resultado. Aí vamos fazer menos 3 vezes mais 1. Vai ser da mesma maneira. 3 vezes 1, 3, e também vai ser negativo, por causa disso aqui, ó, sinais contrários. Se a gente baixar um pouquinho mais aqui, menos 3 vezes 0, eu sei que todo número multiplicado por 0 é 0. Agora a gente vai diminuir mais um pouquinho, menos 3 vezes. Por essa lógica, observem que aqui é como se fosse uma reta, ó, 2, 1, 0, menos 1. Deixa eu trocar aqui de caneta. Vejam que se eu tenho menos 3 aqui e a minha resposta agora foi 3, isso significa que eu somei 3. Menos 6 com 3 deu menos 3. Daqui para cá eu também somei 3. Menos 3 mais 3 deu 0. Tudo isso daqui a gente está observando por raciocínio lógico. Então, por esse raciocínio lógico, se eu fui acrescentando 3, aqui também eu vou acrescentar 3. Portanto, 0 mais 3 deu 3. Ou seja, vejam que a multiplicação de dois números negativos resultou num número positivo. Vamos fazer mais um exemplinho, continuando um pouco mais aqui, ó. Menos 3 vezes menos 2, eu somo 3. Então, 3 mais 3, 6. Também resultou no número positivo, ou seja, menos 3 vezes menos 2 deu 6 positivo. Com isso, nós vamos concluir, então, que a multiplicação ou produto de números negativos ou de sinais negativos sempre vai resultar num sinal positivo, tanto por aquele exemplo da questão do banco, que nós vimos que é positivo, quanto por esse raciocínio lógico aqui. Então, dois números negativos, positivo. Vamos ver outro exemplo? Menos 16 vezes menos 6. Basta eu fazer 16 por 6, 16 vezes 6, que vai dar 96, e aí negativo com negativo fica positivo. Então, a regrinha para os sinais negativos é o seguinte: sempre que eu tenho sinais negativos,
o resultado vai ser positivo. Bom, pessoal, então eu vou apresentar essa tabelinha aqui para a gente poder simplificar essas regras de sinais que valem para multiplicação. Quando eu tenho dois números positivos, o resultado será positivo. Se eu tenho dois números negativos, o resultado será positivo também. E quando eu tenho números de sinais contrários, por exemplo, mais e menos ou menos e mais, o resultado vai ser um número com sinal negativo. Então, ou seja, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.